que entram de acordo com o espiritismo. Ainda falando sobre isso, vamos, já que é importante a gente já ir esclarecendo isso, né? Porque é um dos objetivos do nosso estudo, sempre é esse. Para a gente entender essas questões, a gente sempre tem que partir de princípios gerais. Os princípios gerais são mais fáceis de entender. E aí, por dedução e por hipótese, a gente vai tentando achar uma explicação para casos particulares. Mas a gente tem que deixar claro que é por hipótese. Por quê? Porque a gente não tem acesso para saber aquele caso específico, se foi isso, se for, ou se não foi. Então, a gente fala por hipótese baseado em princípios gerais. Então, por exemplo, que nem a gente estava fazendo exercício aqui. Olha, Deus é justo. A gente toma como princípio que Deus é justo. Bom, se Deus é justo, determinado acontecimento tem que ter uma explicação justa. Olha, eu expliquei o acontecimento? Não. Eu só estou usando o princípio do Espiritismo, que Deus é justo, e concluindo, olha, por mais doloroso que esse fato seja, ele tem que ter uma fundamentação justa. Qual é essa fundamentação? Não sei. Mas eu estou só usando o princípio da justiça. Aí eu vou entrando um pouco mais. Pode ser que aquele espírito escolheu uma aprovação, passar por determinada situação assim? Pode ser. Pode ser que o próprio espírito escolheu. Da mesma maneira que a gente escolhe determinadas coisas para a vida da gente aqui, a gente escolhe, às vezes, trabalhar mais para de repente, ganhar vou dar um exemplo. Vamos criar um exemplo aqui para mostrar como muitas vezes a gente pode escolher aquilo que é mais difícil porque a gente quer ter algum benefício maior. Por exemplo, eu escolho que eu quero comprar um carro melhor, quero trocar de carro, e aí eu faço o cálculo, olha, eu vou ter que trabalhar tantas horas a mais por dia para ganhar tanto mais de dinheiro para poder, até o final do ano, comprar um carro novo. O que a pessoa faz? Ela, para atingir um objetivo final, ela escolhe trabalhar mais. Ela vai passar um tempo dormindo menos, ela vai passar um tempo mais cansada, mas ela escolheu isso por quê? Porque ela quer, naquele período ali, comprar uma casa, comprar um carro. Então, eu estou usando um exemplo nosso para a gente entender que muitas vezes a gente escolhe. Uma pessoa escolhe que vai deixar de frequentar festa, que vai deixar de ir à praia, porque ela quer ficar estudando para um concurso. Olha, eu escolhi deixar de lado um prazer, escolhi algo mais trabalhoso, mas porque eu quero me preparar para um concurso que depois, quando eu passar, eu vou estar numa situação melhor. Nota, a gente passa a vida inteira fazendo isso. Às vezes eu vou passar por um procedimento cirúrgico que vai doer, que vai ser dolorido a recuperação, mas é que vai ser melhor, porque se eu deixasse aquele problema sem fazer cirurgia, mais para frente seria algo pior. Então a gente escolhe, às vezes, passar por uma cirurgia dolorida, de recuperação dolorida. Nota que na vida da gente diária, a gente escolhe, muitas vezes, algo mais dolorido ou mais trabalhoso naquele momento, abdicando de certos prazeres, para ter um resultado melhor. Por que esse exemplo? Porque o espírito é a mesma coisa. Fora do corpo, a gente não pensa como a gente pensa no corpo. Aqui a gente dá um valor extremo à vida no corpo. A gente é apegado ao corpo. Mas como espírito, que a gente está na verdadeira vida, a gente não pensa assim. Então, às vezes, o espírito escolhe um contexto mais difícil, uma aprovação mais dura. Então, o espírito pode escolher. Então, nota, isso é usar os princípios espíritas para tentar entender as situações. Por exemplo, um outro consolo que o espiritismo dá quando acontece uma tragédia, alguma coisa, né? O espiritismo, qual é o principal consolo que o espiritismo dá? Não é ficar explicando o que a pessoa fez na vida passada, que é isso que o movimento espírita faz. É mostrar para aquelas pessoas que aqui ficaram
que ali o que foi destruído são os corpos. A pessoa não morreu. A pessoa continua viva. Que a dor vai ser a dor da saudade, mas é uma saudade momentânea. Que toda noite, quando a gente sai do corpo, durante o sono, a gente tá com esses espíritos. A gente continua convivendo com eles, só que a gente não lembra. Que depois que a gente sair do corpo aqui, a gente vai se reunir também. Como duas pessoas que fazem uma viagem, cada um para um local, passam anos separados e depois se reúnem. Então, esses são os consolos do Espírito. Não ficar dizendo que a pessoa, porque em tal encarnação ela fez isso, ela fez aquilo. Quando as pessoas surgem usando o nome do Espiritismo para isso, e é de uma maldade usar o nome do Espiritismo para isso, o que o telespectador deveria fazer é dizer assim: como é que esse cara sabe disso? Quem disse isso para ele? Quem garante que isso é verdade? Por que um espírito superior diria essas coisas? A gente devia ter esse senso crítico. Tem pessoas aí, agora aconteceu esse acidente aí com o avião, já veio o movimento espírita com as explicações furadas. A gente não sabe ainda nem o que causou materialmente a queda do avião. Mas aí o movimento espírita vem com as explicações espirituais. Aí eu pergunto, baseado em quê? Em quem? Quem disse? Mas o espírito disse para o médium. E daí? Só porque o espírito disse não é verdade? O espírito são as almas dos homens só porque ele falou. Então as pessoas têm que parar os espíritas têm que parar de querer dar explicação furada e as pessoas têm que parar de acreditar nessa gente. Porque aí eles vão começar a perder a audiência. Mas o que vem de gente usando o nome de espiritismo, explicando, e aí a gente vê, cada um inventa uma história mais fantástica, né? E aí o nome do espiritismo vai pro ralo. A gente não sabe. A gente não sabe nem a causa espiritual daqueles espíritos que estavam ali envolvidos e nem a causa material do acidente. O que a gente sabe enquanto espírita para confortar as pessoas? Só foram os corpos. A dor que fica é a dor da saudade. Mas só foram os corpos. A alma continua vivendo, as pessoas vão continuar vivendo, se amando, pode se comunicar através da evocação, todas as noites fora do corpo a gente está com elas, e quando desencarnar a gente vai estar tudo reunido de novo. Olha, faça prece, ou tente evocar esse espírito para para que ele fique melhor, para que ele fique bem. Tá, isso que deveria ser o papel dos espíritos, mas não, a gente fica criando historinha, né? Não, porque na vida tal, aqueles espíritos fizeram assim, assim, assado. Isso é uma bobagem. Não, a gente não sabe. A gente não tem. Quando Kardec fala por exemplo, ele cita dois exemplos no céu e inferno de dois espíritos que tiveram a mesma ação, e cada um teve uma consequência diferente. A mesma ação. E cada um teve uma consequência diferente. Então eu não posso determinar, ficar criando, porque na outra vida é porque ele isso, porque ele aquilo. Para com isso. Isso é usar os princípios espíritas da maneira mais irracional possível. Né? E aí acaba, não ajuda, né? Que isso não consola. Isso, na verdade, não consola. Com o que o Luciano falou ali, né? O movimento espírita nem se utiliza dos métodos de Kardec, né? A evocação, né? Por exemplo, você tem no Céu e Inferno, na segunda parte, lá no final, as expiações terrestres, né? Que Kardec pega alguns casos que eram conhecidos na época e o espírito fala, não, aconteceu isso na vida passada e tal, mas Kardec tinha todo um método, né? De evocar, de análise das comunicações, do auxílio dos anjos da guarda, do guia do grupo, São Luís, enfim, né? Hoje em dia você vê um fulano que a gente nem conhece, né? Que se coloca como médium, mas a gente nem conhece, escreve, não, uma história e o movimento espírita já aceita, né? E divulga aquilo
como o Michel falou, sem nenhum tipo de caridade, né, em relação à família, por exemplo, que talvez vai ter contato, né?